Queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Ó, nós aqui de volta para mais uma noite de louvor e adoração ao Senhor. E já louvamos ao Pai por essa nova oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos mais uma vez, não é? Estarmos aqui juntos para louvar, adorar a Ele e que Ele seja de fato louvado através da minha, da sua, das nossas vidas. E não poderia ser diferente, iniciarmos orando, agradecendo a Ele pelo dia que nós passamos, pela chuva que cai, pelo ar que respiramos, por toda a provisão que Ele tem nos dado a cada um de nós. Bom estar aqui novamente com vocês, tá? Um abraço grande a todos que já estão aí conectados. E iremos orar neste momento. Quero agradecer a Deus pela vida, né, do Zé, do Alan, de todos que já estão aqui com a gente nessa noite, dando todo esse suporte técnico. Convido você para que esteja juntos em espírito, conectados também, para que o Senhor seja louvado, que o centro de tudo que acontecerá aqui seja o Senhor, na verdade. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Mãos em Alves. Maravilhoso Deus. Amém. Glória Soberano a Deus. Pai, que está no céu. Louvado seja o nome do Louvado Senhor. seja o teu nome, santificado seja o teu nome para Glória a todos Deus. sempre. Deus, nós queremos, ó Deus, pedir a tua permissão, Pai, agora, para poder, ó Pai, como igreja, ó Jesus, oferecer a Ti os louvores, oferecer a Ti, Senhor, a nossa adoração. Amém. Mas primeiro, ó Pai, nós clamamos em nome de Jesus e te pedimos que teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha nos moldar, venha nos quebrantar neste lugar, nesta hora, Senhor, para que tudo que aqui fizermos, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, possa chegar a Ti, Senhor, Amém. como forma de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Senhor Deus. Amém. Amém. Sabemos, ó Pai, que por mais que nós fizermos, ó Deus, nada, Senhor Jesus, nada irá se comparar ao sacrifício de Jesus, ao sangue derramado ali na cruz do Calvário. Mas nós clamamos, nós te pedimos, ó Senhor, que o nosso louvor, a nossa adoração chega até a Ti, Senhor Deus. Glória a Deus. E que o Senhor possa ouvir, ó Pai, e sentir prazer com a Tua igreja te louvando, Senhor. Não apenas nós que estamos aqui neste lugar, mas a sua igreja que está em suas casas e que irá a partir de agora, juntamente conosco, entoar louvores a Ti, exaltar a Ti. Oh Deus Todo-Poderoso, receba, Senhor, a nossa adoração em nome de Jesus, ó Deus, para que ao mesmo tempo, ó Pai, nós possamos estar nos avivando a cada dia, Senhor Jesus, que possamos estar nos quebrantando diante de Ti, Senhor Deus, reconhecendo que Tu és Deus, que Tu és o Senhor do universo e que nós precisamos ser transformados todos os dias, ó Senhor Deus, despertando em nós a necessidade, ó Pai, de nos aprofundarmos na Tua palavra, no Teu evangelho que é santo, que é bom, que é perfeito e que é agradável, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós clamamos, ó Pai. Oh Deus, não olhei as nossas imperfeições, mas a nossa sinceridade em nos quebrantarmos diante de Ti, nossa dependência em nos esvaziarmos, ó Pai, para que verdadeiramente o Teu Espírito Santo venha nos encher com a Tua unção, para que o Senhor possa transbordar em nome de Jesus, para que o mundo possa ver a luz de Cristo brilhar em nós, que dizemos ser cristãos, que dizemos ser filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeste. Obrigado pelo Teu cuidado, ó Pai, conosco. Oh, Senhor, como é bom poder sentir a Tua presença, Senhor, e ver que o Senhor está em todo lugar. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoe a Tua igreja. No nome santo do Teu Filho amado, é que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Adore o Senhor. Ouça Israel, escute, ó Brasil,
prostrem-se com o rosto no pó. Jovens anciãos, ministros do Senhor, chore entre a porta e o altar. Voltem-se para aquele que um dia os libertou. Escute e guarde no teu coração o Senhor, nosso Deus. Obrigado, Senhor. Medite, querido, nessa letra em nome de Jesus. Medite. Ao fechar meus olhos, um dia neste mundo, quero abri-lo no teu reino. Glória a Deus. Para isso eu sei, devo vigiar, consagrar minha vida no altar, rever os meus caminhos e nunca me esquecer que devo adorar somente a Ti, o Senhor, nosso Deus. Pai, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, o Senhor, nosso Deus, é o toda honra, toda glória e todo louvor. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servos de todos os irmãos. Senhor, nós te louvamos por essa verdade que acabamos de louvar ao Senhor. Nos faça compreender isso nesses tempos em que nós estamos vivendo, nesses dias em que nós estamos vivendo. Nos faça compreender, Senhor, que a glória é do Senhor,
É o Senhor quem tem nos sustentado. E que a partir desse entendimento que nós possamos diminuir, que o Senhor cresça através das nossas vidas, que nós de fato possamos espelhar o Senhor através das nossas vidas, através das nossas ações, que o Senhor possa continuar sustentando a tua igreja, o teu povo aqui na terra, nos dando força, e que o teu Espírito Santo continua, ó Deus, fazendo a tua vontade através das nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sustentado a tua igreja, ó Deus, nesse tempo que se chama hoje. Pai, que aonde estiver a tua igreja espalhada na face da terra, para que verdadeiramente nós possamos estar conectados em espírito, entendendo de fato que o Senhor é a razão de toda a existência e de todas as coisas, e que possamos, ó Pai, nos prostrarmos diante de Ti, que possamos, ó Deus, adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Receba o nosso louvor nessa noite. Ó Deus, esteja visitando a cada lar nessa noite, a cada família, Senhor, onde quer que eles estejam, mas que a Tua presença seja real, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa ser real em cada lar, em cada família, e que eles possam, ó Deus, sentir essa energia verdadeira e a cada dia se prostrar diante do Teu altar, e que o Senhor possa crescer. Esse é um tempo oportuno para que eu possa constantemente, ó Deus, transmitir, para que eu possa anunciar Jesus até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Há um texto bíblico que eu queria recitar junto com vocês. João capítulo 4, verso 23, verso 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos declarando, faz chover, né? Mais uma linda canção com uma grande verdade ao meu coração. Permita que o Senhor possa estar inundando o seu lar, inundando a sua vida com a sua palavra, com a sua presença, em nome de Jesus. Sinta sede de Deus.
Glórias, glórias, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Que o Senhor possa estar inundando a sua vida. Amém, com a sua palavra a cada dia. Nunca se esqueça disso. E hoje é um dia muito, mas muito especial, onde muitos pais foram homenageados no dia de hoje, que hoje é comemorado o Dia do Papai. Então você que é pai, que está nos ouvindo, nos assistindo nessa noite, se sinta abraçado, né, por nós aqui da Igreja Jerusalém, você amigo que nos visita também, né, conectado. Aí eu não tenho dúvidas que você recebeu muitas homenagens no dia de hoje. Quero agradecer a Deus pela vida das esposas, dos filhos que têm proporcionado esse momento gostoso, não é? É algo muito bom quando você... O homem, ele é menos exigente, menos sentimental, mas ele é humano também. E quando você recebe essa homenagem, querendo ou não, mexe na nossa estrutura, né? Você sabe do que eu estou falando. Aquela lagrimazinha que às vezes não chega nem a rolar, ela inunda os nossos olhos em ver, cai um cisco. Aí teve um irmão aqui que falou um cisco no olho, onde você vê a sua esposa, você vê o seu filho, a sua filha, trazendo algo, por mais simples que seja, mas você vê naquele gesto, um gesto de amor, de alguém que te ama, de alguém que lembra por você, de alguém que orou por você, e sabe que você é extremamente fundamental e importante na sua vida. Um abraço grande, queridos. Que Deus abençoe sua vida de forma abundante. E ser pai é um privilégio, não é? Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo e os pais aqui também presentes. Eu quero dedicar em louvor ao Senhor e aos pais uma das nossas canções, mais ou menos: Senhor, eu te exalto, porque para ser um pai referencial, a nossa base com certeza é buscarmos estar aos pés do Senhor Jesus e também agradecer ao menino infantil homenagem no dia de hoje. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Senhor, eu te exalto. Como é bom cantar louvores. Sou feliz por seu perdão. Sou feliz por tua salvação. Jesus veio do céu à terra, seu caminho me mostrou. Ele foi da terra para a cruz, meu lugar Jesus tomou. Da cruz foi pro sepulcro, do sepulcro pro trono. Jesus é meu. Adore ao Senhor, Pai. Senhor, eu te exalto. Sou feliz por teu perdão. Sou feliz por tua salvação. Jesus veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Ele foi da terra para a cruz, meu lugar Jesus tomou. Da cruz foi pro sepulcro, do sepulcro pro trono. Jesus é meu dono. Jesus veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Ele foi da terra para a cruz, meu lugar Jesus tomou. Da cruz foi pro sepulcro, pro sepulcro, pro trono. Jesus é meu dono. Jesus é meu dono. Jesus é meu dono. Isso!
Eu vou pedir mais uma vez, o nosso irmão Zé Alves, que está aqui conosco, para estar orando por sua vida, pela vida de cada papai, dos que estão conectados, daqueles que não podem estar, e todos os papais, né, que têm esse entendimento da sua importância, do seu valor, do seu papel nesses dias atuais, ainda mais, né? Ou, na verdade, em cada tempo, o pai sempre é fundamental, sempre é importante, em cada época, nunca deixou de ser. E nos dias de hoje, o papai tem que realmente fazer o seu papel aí fundamental. Deus abençoe. Hoje pela manhã nós somos agraciados todos os dias, né? E uma dádiva que Deus nos dá é os filhos, que é por meio deles que nós somos pai, né? Então eu sempre falo para Jaque, olha, os meus presentes estão dentro do quarto ali, dormindo. Estes são os meus 2 presentes. Você pode até trazer alguns mimos, né? Inclusive é um dos mimos que eu ganhei hoje, né? Desculpa aí, viu? Desculpa aí vocês pais. Vocês também ganharam. Mas assim, eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Assim como cada um de vocês também que são pais, tem orgulho, né, de ter os filhos que têm. É muito bom, é algo inexplicável, né? Fico a imaginar como Deus se sentiu quando deu o seu único filho, ele como pai, né? Deu o seu único filho, Jesus, para morrer por nós. Mas Jesus está lá agora no céu, ao lado do Pai, e nós glorificamos ao Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós não cansaremos, ó Pai, de declarar a Ti toda a honra, toda a glória, porque Tu és eterno, Tu és Deus. O Senhor tem o controle de todas as coisas em Tuas mãos. E nesta noite, mais uma vez, nós queremos falar contigo, ó Deus, e lhe suplicar, te pedir, não porque nós somos dignos, ó Pai, de pedir algo a Ti, mas pela misericórdia de Jesus, pela bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós viemos a Ti, nós recorremos a Ti, e suplicamos e te pedimos, ó Pai, nesta noite, de uma forma especial, pela vida, ó Pai, de cada pai, ó Deus, que aqueles que estão nos assistindo, e também por aqueles que não estão nos assistindo, por aqueles que fazem parte desta igreja, por aqueles também que não fazem parte desta igreja. Senhor Deus, nós te suplicamos, ó Pai, porque a figura de pai é um papel, ó Senhor Deus, que o ser humano tem que desenvolver com responsabilidade, Senhor Deus. E por isso nós te pedimos, ó Pai, justamente por conta, ó Deus, dessa tamanha responsabilidade, que o Senhor venha a abençoar cada pai, que o Senhor orienta, Senhor Deus, que o Senhor dê sabedoria dos altos céus, ó Deus, e que por meio da Tua palavra, por meio do Teu evangelho, cada pai encontre sabedoria para educar os Teus filhos, porque verdadeiramente só por meio do evangelho, só por meio da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, é que os nossos filhos terão êxito, terão sucesso, ó Senhor Jesus, nesta vida e na vida que está por vir, ao lado do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nos ajuda. Nós somos pequenos, nós somos falhos, Senhor. Toma, ó Deus, segura em nossas mãos e nos eduque, ó Pai, tirando de nós todo o orgulho. Ó Senhor Jesus, que verdadeiramente possamos derramar diante de Ti e reconhecer que nós não somos nada, como nós cantamos aqui neste lugar, que nós possamos diminuir a cada dia, para que o Senhor possa crescer, Senhor Deus, para que verdadeiramente os nossos filhos possam ver que nós somos servos Teus, fiéis a Ti, porque só através de exemplos como cristão é que nós alcançaremos filhos sábios na Tua presença. Por isso nós te suplicamos, nós te pedimos, oh Deus, nunca nos deixe nos apartar da Tua presença. Conduza os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Ti. Amém e amém. Estamos vivendo um tempo e nós como igreja sabemos que esse reino não é o reino em que a igreja do Senhor permanecerá, mas que nós iremos para um reino eterno. Aleluia. Um reino que está preparado
desde a fundação do mundo. Essa canção ela é muito bem querida aqui entre nós, justamente por conta da sua letra. E você que está nos assistindo, medite na letra da canção e você vai entender a razão da importância de nós declararmos essas verdades com entendimento. Louve ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas, as mãos se levantam para dizer que tu és Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Declare isso. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Teu reino é eterno, firmado em justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
Feliz daquele que compreendem essa verdade que nós acabamos de declarar. Amém, Jesus. Um povo que, enquanto viver, reconhece que o nosso reino não é nesse mundo, mas é um reino de paz, um reino de bondade e um reino de justiça. Aleluia. Nos dias em que nós vivemos, quantas injustiças, mas a igreja do Senhor não é desse reino. Mas eu tenho que entender de que enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, é uma oportunidade que ela tem de anunciar o Evangelho de Cristo. Amém, Jesus. E eu e você, nós precisamos falar de Jesus, querido. Eu não posso desperdiçar as oportunidades, e ainda mais hoje, com tantas ferramentas que eu tenho, de falar que o nosso reino é um reino de justiça, é um reino eterno, um reino de paz. Não deixe de pregar João 3,16, que Deus é quem amou o mundo de tal maneira. Nesses dias, dia do Pai, dos pais, nos arremete justamente isso, o grande amor do nosso Deus para com a humanidade. Nem eu nem você tínhamos nada de interessante para oferecer e Ele assim escolheu a nos amar. Eu costumo dizer que saber que Deus é um Deus das coisas impossíveis, isso é fato. Saber que o nosso Deus ele é Deus das coisas sobrenaturais, também é fato. Mas uma coisa, Deus, um Deus tão grande, Criador do céu e da terra, Ele nos ama a quem que muitas vezes o odeia com as suas ações. Querido, você é bombardeado com quantas mensagens evangélicas, bíblicas. Assim como a vida é real, o céu é real, mas o inferno também é real. Não deixe para descobrir isso quando chegar lá. Eu passei na Jerusalém, ou eu passei em alguma igreja e estava falando de... Acreditei. Eu não acreditei. Creia que há um outro reino. É só você olhar tantas manifestações de hoje. Mas a você que é a igreja de Cristo, que você possa descansar todos os dias no Senhor. Amém, Jesus. Descansar debaixo das tuas mãos, do poder dEle. Descansar e confiar plenamente no Senhor, porque nos últimos dias estão acontecendo coisas que nós não entendemos. Aquete o seu coração no Senhor. Você que é pai, exerça agora o seu sacerdócio em sua casa. Reúne a sua família na mesa redonda e estude a palavra. Fortaleça os seus relacionamentos, os seus laços na palavra. Não deixe que o mundo venha te pregar peças, mas descanse no Senhor. E eu queria que você pudesse, ao som dessa canção, fazer dessa canção uma oração. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Descansarei. Obrigado, Senhor. Não tenho dúvida de que é o Senhor que tem nos sustentado. É o Senhor que tem guardado a tua igreja. Não tenho dúvida disso. Cobre-me com tuas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Guarda o teu povo, Senhor. Vem me esconder. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Nossa alma confia no Senhor. Minha alma está Segura só em Ti, Senhor. segura em Ti. Glória a Deus. Sabes que em Cristo firme está. Aleluia! Se o trovão vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguer, Descanse no Senhor, querido. Confia no Senhor. eu vou. Não importa a luta, a tempestade, a prova. É o Senhor quem vai nos fazer passar por toda prova, por toda tempestade. É Ele. Pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Quando a gente canta essas coisas assim, a gente... firme na rocha. E para os nossos queridos irmãos, e ao som dessa canção, logo em seguida o Senhor estará nos falando também através da palavra. Hino de número 566, tá? Sol. Saudamos-vos, irmãos, em Cristo, lembrando do que temos visto nestes anos. Pelas lutas, tentações, foram atendidas nossas petições. Toda glória seja ao nome do Senhor. Vinde a Ele todos, entoai louvor. A terra e céu virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres hoje jubilemos, porque ao nosso Salvador cantemos. Foi Ele como filho seu nos escolheu. Ricas bênçãos Ele já. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos. Então declaro: bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céu virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céu virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Senhor, muito obrigado.
Só o Senhor pode nos proporcionar momentos como esse, declarar verdades como essa, que alegram o nosso coração, a nossa alma, e que esses louvores, ó Deus, possam ter agradado ao Senhor, que também esses louvores, ó Deus, possam ter alegrado o coração da tua igreja, até todos aqueles que nos ouviram nesse momento, e continua, ó Pai querido, a ministrar a tua vontade, através da tua palavra aos nossos corações nessa noite. Toma o teu servo, que apenas é um instrumento teu, e instrumento não tem vontade própria, use e fale conforme a tua bendita vontade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de forma abundante. Amém. Queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos poder retornar a este lugar de oração para louvarmos, bendizermos o nome do Senhor. Você aí em sua casa, através da televisão, o aparelho celular, ou computador, também conectado conosco aqui nesse mesmo espírito, buscando a face de Deus, adorando, orando, falando com o Senhor. É tempo de buscar a face do Senhor. Aliás, todo tempo é tempo de buscar a face do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11. Texto muito conhecido, muito pregado, mas sempre com lições para a nossa vida. Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11. Mais uma vez, a você que nos acompanha através da rede social, nós agradecemos a sua visita, agradecemos estar conosco, adorando a Deus. Nos diz a palavra de Deus, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu em bens, os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, passando fome. Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ó Deus, fala-nos por tua palavra, dispensa-nos tua graça, Senhor. Revela-nos, nos dê entendimento, ilumina o nosso entendimento pelo teu Espírito Santo, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar um pouco nesta noite sobre quando se chega ao fundo do poço. Chegando ao fundo do poço.
essa história da parábola do filho pródigo, dois filhos que não faziam um par. Duas histórias diferentes umas das outras, mas a despeito disso tudo, a despeito das divergências, esses dois filhos tinham uma semelhança. Os dois estavam perdidos. Um se perdeu fora e um estava perdido dentro de casa. Mas o que eu queria te chamar a atenção nessa noite é justamente sobre o filho mais novo, o pródigo, aquele que foi embora. Porque há uma expressão, e essa expressão é sintomática, é uma expressão forte, é uma expressão que traduz muito bem os passos de uma queda. Como se chega ao fundo do poço. Essa expressão está lá no verso número 17, que diz: então caindo em si. Cair em si. Quando aquele homem cai em si, ele entendeu: estou no fundo do poço. Não tem mais para onde ir. Não tem mais como eu me atolar. Minha vida está na miséria. Minha vida é desprezível. Eu me tornei desprezível. A minha vida não tem mais sentido. Só há dor e sofrimento. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite, que nos assistindo aí pela rede social, esteja pensando um pouco assim a respeito da própria vida. Pastor, parece que você está lendo meus pensamentos. A minha vida está exatamente desse jeito, no fundo do poço. A minha vida está exatamente pintada como o Senhor colocou. Uma vida miserável, uma vida desprezível, uma vida de desprezo. Aquele homem chegou ao fundo do poço. Mas eu gostaria de analisar com você quais foram os passos, qual foi a trajetória, o que esta pessoa, o que este rapaz fez até chegar ao fundo do poço. Porque não se chega ao fundo do poço de uma vez só. Nós vamos cavando o poço com as próprias mãos. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não perceba, esse é o processo. Nós cavamos o fundo do poço. Nós chegamos lá com as nossas próprias mãos e através de alguns passos que nós vamos dando na caminhada. E aí eu começo a contemplar a trajetória na descendente desse rapaz, lá no verso de número 12. Olha o que ele diz. O mais moço disse ao pai. E eu gostaria que você entendesse que nesta história há uma analogia, há uma aplicação espiritual. O pai representa Deus. E estes filhos que estão perdidos, um fora e um dentro, representam a humanidade, que carecem do pai, que carecem da graça de Deus, que carecem do favor de Deus. Mas quando nós vamos nos ater ao filho mais novo, o mais novo faz um pedido, ou seja, ele faz uma oração ao pai. Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Se Deus nesta história é representado por este pai, e esse rapaz faz uma petição, nós podemos dizer que aquele rapaz fez uma oração a Deus. E eu gostaria de aqui já começar a analisar para você os passos de uma queda. Os passos de uma queda começam com uma oração ruim, com uma petição ruim, com uma petição mal feita. Ele pede ao pai: dá-me a parte da herança que me pertence. Ora, quando é que se reparte uma herança? Quando o pai está vivo? Não. Uma herança é repartida quando o pai morre. O pedido daquele filho foi insolente. Em outras palavras, ele estava dizendo: pai, eu gostaria mais de que o senhor estivesse morto. Mas como o senhor não está morto, por favor, faça o papel do morto e me dê aquilo que é meu por direito. Eu não quero esperar o senhor morrer. Mas, como o senhor para mim já está morto, então me dá a minha herança. Em outras palavras, o que o filho disse para o pai é: eu não me importo que você viva. É melhor que você esteja morto. Dá-me a parte da herança. Uma oração ruim, um pedido ruim, um pedido descabido. E aí eu quero fazer uma pergunta para você.
Porque isso tem uma relação direta com a descendência, com uma queda na nossa vida, com o fundo do poço. Qual é a qualidade das orações que você faz a Deus? Qual é a qualidade dos pedidos que você faz ao Pai? Sobre o que versa as suas orações? Você sabe por quê? Porque no primeiro momento, mais descabido do que o pedido, parece que foi a resposta. Porque não era costume isso aqui lá no Oriente. O pai dividia uma herança ainda vivo na sociedade patriarcal? Não. Mas aqui, diferentemente de tudo que era tradição, o pai acena atendendo o pedido do filho, o que parece totalmente descabido. Se o pedido já parecia meio maluco, o pai ter atendido parece ainda muito mais maluco. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e é por isso que nós devemos cuidar das nossas orações. É por isso que nós devemos cuidar da qualidade das nossas orações. Por isso que nós devemos cuidar da qualidade da nossa vida devocional. Sabe por quê? Porque em algum momento Deus pode atender uma oração ruim sua. E eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes Deus pode atender uma oração ruim para mostrar o que está dentro do seu coração. Às vezes Deus pode acenar respondendo, atendendo um pedido ruim seu, para que você conheça o que está dentro do seu coração. Aquele rapaz só conheceu o que estava dentro do coração dele, porque o pai permitiu que o pedido dele fosse atendido. E ele quebrou a cara, e ele viu o que estava lá dentro. Muitas vezes, irmãos, nós temos uma falsa imagem de nós mesmos. E nós fazemos alguns pedidos descabidos a Deus. E uma vez eu ouvi um texto do pastor Luiz Saião que diz assim: bendito Deus que não responde às orações. Porque eu quero dizer uma coisa para você: louvado seja Deus quando Deus não responde a nossa oração ruim. Porque quando Deus diz não para uma oração ruim, Ele está nos abençoando, Ele está nos livrando de uma coisa ruim. Mas às vezes Deus vai permitir e vai atender uma oração ruim, não para nos abençoar no sentido de que aquilo vai ser uma bênção, mas no sentido de que aquilo vai fazer a gente quebrar a cara. E ao quebrar a cara, a gente é abençoado para ver se a gente aprende a lição. Os passos da queda começou com uma oração ruim. Veja bem, a oração, uma disciplina espiritual, até mesmo aquilo que foi feito para nos abençoar, foi nos disponibilizado para abençoar, pode ser utilizado de forma equivocada. Qual é a qualidade das suas orações? O que é que você tem pedido a Deus? Por isso, irmãos, nós precisamos fazer a oração de Davi: Senhor, sonda o meu coração, veja o que está dentro dele. Porque senão, irmãos, nós corremos o risco de fazer esse tipo de oração. Ou você acha que toda oração é boa? A oração que os fariseus faziam de si para si mesmo era boa? Não era. Graças te dou, Deus, porque não sou como este homem, esse publicano, esse pecador. Uma oração presunçosa, uma oração orgulhosa. Às vezes nós nos impressionamos com as orações, com a eloquência dos homens, mas o Deus que conhece aquilo que está aqui dentro, Ele não se impressiona com aquilo que impressiona os homens. Qual é a qualidade da sua oração? Qual é a qualidade da sua vida devocional? De que forma você conversa com o Pai? Você é insolente? Você conversa com o Pai como que se Ele fosse desnecessário? Você conversa com o Pai como que se fosse melhor que Ele não existisse? Porque tudo isso aqui está nesse pedido. A gente começa a cavar o poço, o fundo do poço, quando a gente não respeita a soberania, a divindade e a majestade do Pai. Hoje é dia dos pais, dia de celebrar ao nosso Pai eterno, ao nosso Deus. Mas a Bíblia continua, e lá no verso 13, depois que o pai atende o pedido daquele rapaz, a Bíblia nos diz: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Ele pegou o que era dele, o que o pai tinha dado, e foi embora. Ou seja, aquilo que estava só na mente agora se materializa. Ou seja, o que ele disse para o pai, em outras palavras, eu prefiro que o senhor estivesse morto, agora se materializa. Ele vai embora.
A presença do pai para ele era totalmente dispensável. Ele poderia muito bem ficar com o dinheiro dele ali, gozando ali da parte da terra ali, mas não. Ele queria a distância do pai. Ele queria, em outras palavras, liberdade. Ele queria independência. E aqui há um segundo passo para você cavar o poço na vida. Quando você toma uma decisão ruim. Uma oração ruim, uma decisão ruim. E qual foi a decisão ruim? Se distanciar do pai. Meu querido e minha querida, a pior decisão que um homem pode tomar na vida é se distanciar do pai. É ir para longe de Deus. Se você for pegar a Bíblia toda e folhear desde Gênesis, você vai ver que essa foi a decisão pior que Adão e Eva fizeram quando eles fugiram de Deus. Quando Caim foge de Deus. Quando Jonas foge de Deus. Todas as vezes que você vê um homem fugindo de Deus, esse homem cai em desgraça. Esse homem perde o caminho. E quando eu penso em decisão ruim, a decisão de viver distante de Deus, a decisão de viver independente do Pai, me vem muito à mente a figura do rei Saul. Um homem que Deus abençoou, que Deus deu o reino, um homem que nem procurava essas coisas, Deus graciosamente coloca nas mãos de Saul, e ele despreza isso. Ele prefere viver distante de Deus, independente de Deus, desobedecendo a Deus. Uma decisão ruim. E de Saul, a semelhança desse rapaz, ele cava o fundo do poço com suas próprias mãos. Ele chega ao fundo do poço. Ele chega ao fundo do poço ao ponto de ter que consultar uma médium, uma feiticeira, porque Deus não mais falava com ele, os profetas não falavam mais com ele, não havia visões, não havia sonho, Deus não falava nem através do urino e tumim. E é exatamente isso que acontece quando nós tomamos a pior decisão da vida, que é a decisão de viver distante do Senhor. O que acontece? Em primeiro lugar, a gente perde a direção da palavra de Deus. Até o momento em que Saul estava ali, debaixo das asas do Senhor, havia Samuel, o porta-voz, o profeta, falando em nome de Deus para Saul. Quando Saul se distancia do pai, automaticamente ele perde Samuel. Ele perde a direção da palavra. E é exatamente isso que acontece, irmãos. Quando nós nos distanciamos do Senhor, a gente perde a direção da palavra de Deus. Por quê? Quando você se distancia do pai, você perde automaticamente a palavra do pai. Aquele filho já não mais ouvia a palavra do pai, porque ele estava distante do pai. Já não ouvia mais os conselhos do pai. Quantos, talvez nessa noite que estão me ouvindo, que já estiveram num lugar como esse, ouvindo a voz do pai, e estão distantes, já não ouvem mais, perderam a direção da palavra. Saul, por exemplo, também perdeu o reino. Nós cantamos aqui sobre o reino de Deus. O reino de Deus é eterno. Quantas pessoas têm se distanciado do Pai, têm perdido o reino, têm se distanciado do reino por conta deste mundo, à semelhança daquele jovem. Uma decisão ruim nos faz perder a direção da palavra, o reino de Deus. E a semelhança do que aconteceu com Saul, vai desembocar na morte. Vai fazer perder a vida. Aquele rapaz já havia perdido a alegria da vida. Ele estava vivo fisicamente, mas não havia mais nenhum prazer em sua vida. Assim é a vida de um homem que vive longe de Deus. Já há uma música antiga assim: o homem sem Deus é como uma folha seca que o vento leva aonde quer. Oh, queridos, uma decisão ruim. Aquele homem tomou a pior decisão possível, partiu e foi para distante do Pai. A que distância você está de Deus? A que distância você está do Pai? Hoje é dia dos pais. Eu quero dizer uma coisa: o Pai está de braços abertos para o seu retorno. Ele quer celebrar com você. E ainda no verso 13, 14, a Bíblia diz que depois de ele partir para uma terra distante, a Bíblia diz que ele desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente, e gastou tudo. Tudo. Aquele homem que já havia feito uma oração ruim, tomado uma decisão ruim, agora ele toma uma atitude ruim. Ele vive para si mesmo. Ele vive de forma egoísta. Ele vive o que nós chamamos de forma hedonista, ou seja, ele vive cultivando e cultuando o prazer.
Quantas pessoas estão enganadas pelo hedonismo moderno? Acham que a felicidade está no prazer, no que o prazer pode oferecer, no dinheiro, no sexo, na bebida, nas drogas. Este rapaz procurou em todas estas coisas o sentido da vida, uma atitude ruim. E deixa eu dizer uma coisa para você: você não é o que você diz, você é o que você faz. Por isso que atitudes são coisas tão importantes na nossa vida. As atitudes determinam quem nós somos. Você pode falar muito bem a respeito de diversas teorias, mas você não é o que você fala, você é o que você vive. Você é o que você faz. Você não é determinado pelas palavras que saem da sua boca, mas pelas atitudes que são feitas por você. É aquilo que você faz que define quem você é. Aquele rapaz que já tinha arquitetado tudo na sua mente, agora ele coloca o plano, o projeto dele na prática. Ele faz aquilo que ele tinha pensado. Ele coloca todo o seu egoísmo, todo o seu hedonismo em favor de si mesmo. Agora fica claro porque o pai dá a parte da herança. Porque Deus muitas vezes atende a uma oração ruim, para mostrar o que está dentro do nosso coração. Talvez até aquele momento, aquele rapaz mais novo se achava um injustiçado na casa do pai. Alguém que trabalhava, mas não tinha direitos. Alguém que via o pai crescendo, mas que ele não crescia. Ele talvez até aquele momento se achava alguém virtuoso. E o pai: eu vou conceder o que você quer. Oh, irmãos, quantas vezes Deus concede coisas que lá na frente a gente vai perceber: verdadeiramente eu não estava preparado para aquilo. Às vezes eu vejo jovens pedindo oração: Senhor, pastor, ore lá na igreja para eu passar no vestibular. Aí a gente ora. Ele vai para a faculdade. E ele some da igreja. Ele não apenas some da igreja, ele se desvia. Ele se desvia da presença de Deus. E aí eu te digo: Deus respondeu a oração? Respondeu. Mas para mostrar o que estava dentro do coração. E não venha me dizer que é a faculdade ou a universidade, qualquer outro ambiente, o trabalho, ou a escola, que desviou a pessoa. Não, o ambiente foi apenas o local e a circunstância oportuna para mostrar o que já estava dentro do coração, que ainda não havia se revelado por falta de circunstância. Porque eu conheço muitos que vão e voltam tão fiéis quanto foram, que não se contaminam, que não se corrompem. Oh, queridos, nós não somos o que dizemos, nós somos o que fazemos. Deus atende uma oração ruim muitas vezes para mostrar na prática o que nós somos capazes de fazermos. E aquele menino, aquele rapaz, cava o fundo do poço com as próprias mãos, através de uma oração ruim, através de uma decisão ruim e através de uma atitude ruim. Ele pediu mal, ele decidiu mal, foi para distante do pai, e ele agiu mal, ele agiu de forma irresponsável, de forma egoísta, de forma hedonista. Mas eu quero dizer para você que há uma esperança, há uma luz no fundo do poço, há uma luz no fim do túnel. Pô, talvez você diga assim: mas no fundo do poço não tem mais para onde ir. Tem. Há uma luz que aponta para cima. Você pode voltar, mas é difícil. Ninguém disse que seria fácil. Mas o difícil para o homem não é impossível para Deus. E a Bíblia diz que quando aquele rapaz cai em si, lá no fundo do poço, ele lembra do pai. Aliás, normalmente são nesses momentos que nós lembramos do pai, né? São nos momentos em que a gente não tem mais o que fazer, de que a gente não tem mais recurso nenhum, de que a gente não tem força nenhuma, é que a gente resolve confiar em Deus, né? Porque enquanto a gente pode fazer alguma coisa, a gente não confia absolutamente, né? Mas quando a gente está no fundo do poço, que não tem mais ninguém por nós, aí a gente brada para Deus. A vida é assim, irmãos. Muitas vezes Deus vai nos permitir chegar ao fundo do poço, para que lá o coração da gente mude. E aquele rapaz lá no fundo do poço, ele lembra do pai. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão,
e eu aqui passando fome. E aí, irmãos, ele faz a coisa certa. Olha o que ele diz lá no verso 18: eu me levantarei, voltei com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A luz do fim do túnel é esse, meu querido. Para sair do fundo do poço é esse. Você precisa se humilhar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você tem desagradado ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe o que aconteceu? Ele foi. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi. E o que me chama muita atenção, e é isso que me emociona desse texto, que está no verso 20, que diz assim: quando ele ainda estava longe, o pai dele viu ele. Quando ele estava longe, o pai dele viu ele. Você sabe por que o pai dele viu ele? Porque o pai dele, em todos os dias em que ele tinha ido embora, ia para um determinado lugar, esperando que o filho voltasse. O pai tinha a esperança de que um dia o filho ia voltar. Ele montava a sentinela. E ele olhava de um lugar que podia ver ao longe. Ele via ao longe porque ele estava esperando. Eu quero dizer para você, você pode estar no fundo do poço, mas Deus está esperando você com os braços abertos. Deus acredita em você. Se você realmente fizer como esse rapaz, e reconhecer seus erros, e confessar os seus pecados, se humilhar diante de Deus, Deus está esperando por você. E o que eu quero te chamar a atenção é que quando ele ainda estava longe, o pai o viu porque ele estava esperando. E a Bíblia diz que o pai se move de íntima compaixão. O pai poderia estar bravo. Esse desnaturado que queria que eu morresse. O pai poderia se vingar, poderia tripudiar, poderia humilhar, mas não. Correndo, ele abraça aquele rapaz. Eu quero que você pense o seguinte comigo: aquele rapaz cuidava de porcos. Eu quero dizer uma coisa: se ele não conseguir comer nem comida do porco, você acha que ele ia conseguir tomar banho? Quando aquele rapaz volta, ele provavelmente estava um trapo em pessoa, um trapo humano, imundo, mal cheiroso. Pensa numa pessoa mal cheirosa, aquele rapaz estava pior. E o pai vai e não apenas o abraça, o pai o beija. Porque o amor de Deus é assim, ele é incondicional. O amor de Deus, ele suplanta a nossa capacidade de entendimento. O amor de Deus, ele é muito maior do que nós podemos pensar. Deus nos ama. Aliás, é o que diz João 3,16, Deus nos ama de uma maneira que extrapola, de tal maneira que não existe expressão. Vai ao pescoço daquele rapaz e o beija. E quando aquele rapaz vai dar ao pai aquelas mesmas coisas que estavam na sua mente quando ele pensou em voltar, diz: meu pai, eu não sou digno. O pai nem quer entrar no mérito. O pai nem discute essas questões. O rapaz diz assim: pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado. O pai, porém, ele nem responde. Ele disse a você: vai lá, traz depressa o anel, traz depressa a sandália, coloca no pé, mata o Eliseu. O pai nem aceita as desculpas, o pai nem se atém às desculpas, porque o pai já perdoou. Eu quero dizer uma coisa a você: se você nesse momento entendeu que precisa do perdão de Deus, antes mesmo de você fazer essa oração, Deus já te perdoou, porque Deus sabe o que está no teu coração. E o pai faz uma festa, porque Deus tem prazer num pecador que se arrepende. Deus faz uma festa. Aliás, a Bíblia diz que Jesus deixa as 99 ovelhas no curral em segurança para buscar aquela que está perdida. O pai vai ao nosso encontro. Ele vai com um abraço, ele vai com um beijo, ele vai com amor, ele vai com perdão, ele vai com restauração. Talvez você pode ter cavado o seu próprio fundo do poço. Talvez você esteja lá pelas suas orações ruins, pelas suas decisões ruins, pelas suas atitudes ruins. Mas eu quero dizer que hoje pode ser dia de restauração na sua vida. Se arrependa. Se humilhe diante do Senhor. O Senhor, Ele vai te dar uma nova chance. Vai te restaurar a condição de filho. E trará novamente a alegria à sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê o entendimento destas verdades. E não faça as pazes com seu travesseiro esta noite, se você está longe do redil, se você está longe da casa do Senhor, se você está longe da casa do Pai. Volte hoje. Ajoelhe-se aonde você está. Faça uma oração de entrega ao Senhor. Talvez você precise se reconciliar. Você já esteve aqui e você quer voltar. Faça isso.
Faça isso. Deus há de receber você e a sua oração. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Te agradecemos por esses momentos aqui. Que a tua bênção seja sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, cada ministério. Os irmãos que estão enfermos, que o Senhor esteja sustentando, sarando e restaurando. Ó Deus, venha trazer cura sobre esta nação. Ó Deus, cura do norte a sul, do leste a oeste desse país em relação a essa pandemia. Venha abreviar esses dias de enfermidade, venha trazer cura. Ó Deus, venha dar sabedoria ao homem, para que ele possa produzir a medicação, a vacina e trazer refrigério às nossas almas nesses dias, ó Deus, em que nós temos sido angustiados. Mas a nossa esperança está no Senhor. Guarda-nos nessa semana, uma semana de bênção e de vitórias para cada um de nós, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam cada um de nós, desde agora e para sempre. Deus abençoe sua vida, nossas vidas, em nome de Jesus.